Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós te louvamos, te pedimos, Pai, que a Tua palavra, ela venha tocar nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, tenha livre acesso aos nossos pensamentos, meu Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, compreender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nenhum de nós saia daqui, meu Deus, sem o verdadeiro entendimento daquilo que o Senhor deseja transmitir para nós. E o mais importante, que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos através da Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus, e desde já te agradecemos. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Pode sentar e vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Louvado seja Deus. Uma frase curta, mas creio que um grande desafio para nós como cristãos. Um grande desafio para nós como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, porque nós vivemos no mundo, nós vivemos numa cultura, numa sociedade, onde tudo é oposto a essa exortação de Jesus. O mundo, ele exalta, o mundo, ele elogia, o mundo engrandece os seres mais aguerridos, os indivíduos mais capazes, mais fortes, né? Aqueles que têm a capacidade maior de desafiar e de vencer os seus desafios. Então, quando a gente lê esses versículos do Sermão do Monte, irmãos, Jesus está querendo nos orientar a viver um outro estilo de vida. Nós treinamos os nossos filhos para viver uma vida neste mundo. E muitas vezes esquecemos de treiná-los para viver a vida em Cristo Jesus. Nós aceitamos a palavra, aceitamos Jesus e logo nos capacitamos a viver uma nova etapa de vida, diferente daquela que nós vivíamos antes de conhecer a verdade, mas nós não mudamos o nosso estilo de vida, nós não mudamos a nossa maneira de ser, nós não mudamos porque já está impregnado na nossa alma, no nosso ser, né? Essa maneira de ser, aonde um versículo como esse parece que ele vai nos causar um choque, ele nos causa um baque, porque Jesus está dizendo que bem-aventurados são os mansos, e o que a gente vê na prática, né, é que os mansos, geralmente, são os que são vencidos, os mansos são os que ficam por baixo, os mansos são os que levam a pior, os mansos são os que sempre perdem, são aqueles que as pessoas vão tripudiar em cima dele. Se puderem montar, montarão, né? E farão deles gato e sapato. Parece que é isso que a gente está lendo, né? Parece que é isso que Jesus está dizendo para a gente. Bem-aventurados os mansos. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando nós vamos estudando essas bem-aventuranças, elas estão nos colocando numa espécie de escada, onde nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos progredindo, nós estamos indo adiante. Então nós começamos lá com os pobres, né? Bem-aventurados os pobres. Nós explicamos aqui para os irmãos qual é o sentido mais real da palavra pobre, não necessariamente somente da pobreza material, mas muito mais de uma pobreza espiritual. Ou seja, o pobre, ele reconhece o que ele não tem, né? O pobre, ele reconhece o que ele não tem. E falamos dos que choram,
É outra coisa que ninguém quer, que a gente evita, que a gente corre distância, né? Mas nós aprendemos também pela palavra que bem-aventurados que choram, aquele choro que é de você entender quem você é, de que mundo que você vive, do que Jesus fez por você, do que as pessoas estão vivendo e que nós não podemos viver uma vida à parte disso. Nós temos que sentir dor pelos nossos pecados, dor pela nossa maneira de viver, dor e lágrimas, e choro e humilhação pela nossa forma de agir como crentes muitas vezes, mas também pelo do outro, pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que estão afastadas de Deus, e também pela grande obra que Jesus fez por nós lá na cruz. Então, veja que nós temos aqui os pobres e temos os que choram. Agora Jesus está exigindo que a gente seja manso. Aí, manso, aparentemente, talvez seja mais fácil, mas eu quero adiantar para os irmãos, é mais difícil do que as outras duas coisas para trás. Ser manso é muito mais difícil, sabe por quê? Porque essas duas primeiras que a gente falou nas 2 quartas-feiras passadas, elas dizem respeito ao meu eu, a mim, é como eu vejo, como eu ajo, como eu sinto, como eu penso, diz respeito à minha visão de Deus, minha visão do próximo, minha visão de mim mesmo, minha visão do meu estado, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu tenho dentro da minha alma. O manso, não. O manso é uma atitude externa. Ele só consegue ser manso se algo de fora o atingir. Para a pessoa provar que é mansa, alguém tem que produzir o mal para ele. Ele não tem controle. Pode ser que você consiga chorar pelos seus pecados. Pode ser que você consiga entender que diante de Deus, você é um miserável, pobre, cego e nu. Pode ser que você entenda isso. Mas muitas vezes a pessoa não consegue ser manso, né? A dificuldade de ser manso é grande. É um dos frutos do Espírito, né? Que nós devemos buscar. A mansidão. Quando nós, como crentes, não conseguimos ser mansos, nós precisamos buscar em Deus. Porque o homem natural, o homem normal, o homem carnal, o ser não transformado, a pessoa que não nasceu de novo, ela não vai conseguir ser mansa. Mansa em Deus não, ela pode ter outras características pessoais, mas não mansa no sentido bíblico. Ser manso requer uma humilhação com relação ao que o outro produz contra você. Enquanto que você tem que ser humilde para com Deus, amém? A gente até às vezes consegue ser com grande dificuldade, né? Mas a gente consegue ser. Mas ser humilde para com o que os outros produzem contra você, aí isso é um sinal de mansidão. Aí é difícil. Por que é difícil? Porque nós temos dificuldade de aceitar que os outros nos apontem. Por exemplo, nós temos muita facilidade de ferir as pessoas. E quando nós ferimos os outros, nós às vezes não sentimos nada. Quando nós agredimos as pessoas, às vezes com palavras, com gestos, com ações, com indiferença, com desprezo, às vezes a gente não sente nada. A gente acha que está tudo bem, tudo normal. Mas quando fazem isso com a gente, aí a gente vai o quê? A gente vai buscar, né, os nossos direitos, as nossas razões. A gente vai se colocar na nossa... peraí, por que fez isso comigo? Eu nunca fiz nada com ele. Por que agiu assim? Eu não sou assim. Embora que se a gente for analisar mesmo a nossa vida, a gente faz isso também com as outras pessoas. Então há uma dificuldade no manso, de ser manso, porque você tem que permitir ser humilde o suficiente para que você entenda o mal que os outros estão fazendo com você. Aí eu pergunto, é fácil, irmãos? É muito fácil ser manso? A Bíblia ela dá um exemplo de alguns homens que foram muito mansos. E aí a gente olha para aqueles homens e diz assim, meu Deus,
Exemplo de Abraão, era um homem manso. Todo direito ele tinha de tudo e ele deixava. Até para pessoas menos importantes do que ele. Ele deixou a terra, a melhor parte da terra para o seu sobrinho. Vá, você quer ir? Vá. Eu vou para o deserto. Isso é a imagem da mansidão. É quando alguém leva vantagem sobre você e você diz assim, vá em paz. Eu vou ficar com esse prejuízo aqui. E vou continuar servindo a Deus. E vou continuar te amando. E no futuro, se eu precisar te ajudar, eu vou lá e ajudo. Foi assim que ele agiu. Abraão com seu sobrinho. Moisés, a palavra diz que não havia homem mais manso do que Moisés. Moisés era manso. Era a personificação da mansidão. As pessoas todos os dias, elas estavam criticando, criando problema para Moisés, blasfemando contra Moisés. Moisés orava a Deus, Deus operava um milagre para o povo. E o povo continuava ali azucrinando a vida de Moisés. É um exemplo de mansidão, né? Moisés. E nós podemos citar outros, né? José, no Novo Testamento, Estevão. Quão manso Estevão foi. Na hora de ser apedrejado, ele pregando a palavra. Veja o que Estevão estava fazendo. Pregando a palavra, irmãos. Você imagine. Muitas vezes as pessoas nos agridem pela nossa má conduta. As pessoas nos agridem, as pessoas causam mal para nós pela nossa maneira de ser. Às vezes você é um mau vizinho, às vezes você é um mau funcionário, às vezes você é um mau patrão, às vezes você é um mau esposo, às vezes você é uma má esposa, às vezes você é um mau filho, ou um mau pai, uma má mãe. Você não está fazendo nada de bom, e as pessoas retribuem com coisas ruins para com você. E você acha ruim, porque você quer ser retribuído com coisas boas. Você quer receber coisas boas. Estevão, ele estava pregando a palavra de Jesus. E as pessoas apedrejaram ele. Ele lançou uma maldição sobre aquele povo. Ele orou para que descesse fogo do céu e consumisse aqueles ímpios. Não. Ele orou por perdão para aquelas almas perdidas. Ele orou por perdão, ele agiu como Jesus agiu. Ele disse, Senhor, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Amém, irmãos? Isso é um exemplo de mansidão. Um exemplo claro de mansidão, de uma pessoa, que aqui eu não estou nem falando de Jesus, é claro que Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão, isso é indiscutível. Mas pessoas comuns como eu e com você, que não tem a divindade na personalidade, fazendo o bem, recebendo o mal, consegue desejar o bem para a pessoa maldosa. Nós temos outros exemplos e para não nos alongar, vamos ficar nesses aqui. Sem falar de Jesus, mas falando já, que é o nosso exemplo maior de mansidão, porque se humilha a posição inferior de seres humanos, de seres carnais, de pessoas comuns que vão suar, que vão ter fome, que vão ter dores, que vão sofrer, e ele faz tudo isso, e a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que mesmo ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o versículo 8, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Esse é o nosso maior exemplo. Amém, Jesus? Porque tinha tudo para fazer diferente. E ele fez pelo caminho da mansidão, o caminho onde faz o bem a quem lhe faz mal. A vida do Sermão do Monte, ela é difícil por isso. Porque ela propõe para você algo que não é fácil. Fazer o bem a quem lhe faz mal. Não retribuir com o mal que lhe é feito. Isso só o manso consegue fazer. Ou então, se ele for um retardado, né? O que não é o caso aqui.
Esses homens que nós citamos aqui, Abraão, Moisés, eram homens de Deus, eram homens mansos, mas eles eram homens verdadeiros, homens capazes. Eles não eram uma mosca morta, eles não eram umas pessoas sem opinião, eles não eram medrosos nem covardes, eles não eram pessoas indolentes ou pessoas complacentes com o mal, tanto fazia seu mal como seu certo, não. Eles eram verdadeiros defensores da verdade, eles eram amantes de Deus, eles defendiam a causa do Senhor com as suas próprias vidas, se fosse preciso. Eles dariam a vida se fosse preciso por Deus, mas quando era com relação a demonstrar, né, essa característica de Deus, essa característica do Espírito de Deus, eles faziam e praticavam a verdadeira mansidão. Diga graças a Deus. Então eles, longe desses homens serem fracos, personalidades fracas, pessoas débeis, longe disso, eles não eram isso, eles eram fortes, eles eram homens de convicção, né? Porque às vezes a pessoa confunde, o manso é aquela pessoa que não tem coragem nem de falar. Às vezes a pessoa tem lá dentro de um casamento, uma situação de abuso e de violência, que o marido é tão mau, e você acha que aquela mulher, ela é a personificação da mansidão, porque ela não tem coragem nem de abrir a boca, não, isso é medo, isso é pavor. Ela sabe que se contrariar aquele homem mau, que ela chama de esposo, ela vai sofrer represálias. Então não é esse tipo de mansidão que a Bíblia está ensinando. Não é baseado no medo, no pavor, né? Na obediência cega, não é nisso que a Bíblia está dizendo. Não é aquela pessoa indolente, inerte, né? Aquela pessoa incapaz de se posicionar, ou de defender a sua fé, ou de defender a verdade, ou de defender a Bíblia, ou de defender Jesus. Não, porque ele é um covarde, ele é medroso, ele se esconde, ele fica calado. Aí a pessoa diz, fulano é tão manso, porque não abre nem a boca. Não, isso é covardia. Não troque os nomes, né, das virtudes pelos vícios, pelos defeitos. Não é isso. O manso, ele é capaz, né? Ele é capaz de abrir a boca no meio da multidão e dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e que vocês são pecadores. Ele é capaz de fazer isso. Não confunda a mansidão com aquele cara que é incapaz de mostrar o pecado de alguém, porque ele não quer desagradar. Então eu vou ser manso. Não, na minha família eu não posso falar de idolatria, eu não posso falar disso, eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo, porque eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa que amo, que eu tenho mansidão, que eu compreendo os outros. Não é isso que a palavra está ensinando. A mansidão, ela é vista não na sua fraqueza, de você ser impotente, incapaz de defender a sua fé, a sua verdade, ou aquilo que é correto e justo. Não, a mansidão, ela se manifesta quando o seu direito é tomado. Quando você é agredido sem causa. Quando você é mal compreendido, falando a verdade. Não é quando você diz besteira, fala abobrinha. Não é quando você vai, né? Não é isso não. Porque tem muita gente aí sofrendo hoje em dia. Não é pelo evangelho. É porque ele defende causas que muitas vezes são antibíblicas. Eu aguentei calado e tal, porque veja bem, vamos diferenciar isso. Então a mansidão, ela está ligada há um fruto do Espírito de Deus que ele coloca no homem para que ele tenha a capacidade de suportar quando alguém te atingir, quando alguém for injusto com você, quando alguém for desleal com você, quando você fazendo o que é certo, ainda assim você é punido. E aí você suporta, porque você não vai revidar na mesma moeda. Você não vai pagar na mesma moeda. É isso que significa.
Então existem, irmãos, características naturais das pessoas que parecem ser mansidão, mas ali dentro tem uma fera. Ela só não tem coragem de colocar essa fera em ação, mas dentro dela tem. Então ela guarda ódio no coração, rancor, ela guarda sentimentos ruins dentro de si. Essa pessoa não é mansa, porque nela não existe perdão, nela não existe libertação. Ela odeia por dentro, ela não mata porque ela não tem uma arma. O manso, ele tem outra característica, ele não se orgulha da sua mansidão. O que é interessante que os frutos do Espírito não é para você se engrandecer por eles, não, é para você pagar o preço por ter eles. Então às vezes a pessoa, ela usa, né, de uma situação para mostrar que ela tem características espirituais, quando na verdade ela está se exaltando. Era muito comum nos religiosos da época de Jesus eles fazerem isso. Eles tinham uma aparência de mansidão, eles tinham uma aparência de simplicidade, eles tinham uma aparência de retidão, eles tinham uma aparência de que eram fiéis, eles tinham uma aparência de tudo bom, só uma aparência. Dentro deles, o que tinha dentro daqueles homens? Ganância, inveja, né? Traição. O que tinha dentro deles? Vingança. Dentro deles tinha o mal, mas parecia que eles eram mansos, que eles eram homens de Deus, parecia que eles davam exemplo, parecia que eles eram uma bênção. Então os frutos do Espírito, a mansidão que tem que estar dentro de nós, não pode ser para a gente parecer. Eu não sei se você já conheceu assim, alguém, né? Que dentro da igreja parece uma coisa, né? Mas em casa é outra. Em casa é outra. Então não é isso o que o que o Espírito quer que a gente seja. Nós temos que ser real. A palavra, ela nos exorta, irmãos, que mesmo que você pareça ser manso, não queira mostrar que é manso. Porque o manso, ele é manso quando a adversidade vem. Ele não precisa mostrar que é. Se a adversidade aparecer, ele vai mostrar que ele é porque ele é. Assim como Cristo. Jesus, ele era manso, né? Mas ele não precisava mostrar para ninguém. Quando precisava gritar, ele gritava. Quando precisava derrubar as bancas dos cambistas, ele derrubava. Porém, quando fizeram mal contra ele, bofetearam ele, maltrataram ele, açoitaram ele, e ele disse que podia pedir a Deus para vir uma legião de anjos e acabar com tudo aquilo, ele não pediu. Olha como é que o manso age. Porque às vezes o cara parece que é manso, desde que naquele momento em que ele vai ser colocado à prova, ele não tenha poder nenhum, porque se ele tiver poder, ele vai mostrar as garras dele. Ele vai mostrar quem ele é de verdade. Ele vai mostrar a fera que está dentro dele. Ele vai ficar quieto ali, quietinho, né? Está tudo em paz, está tudo tranquilo, não está acontecendo nada com ele, está todo mundo elogiando, que é uma pessoa boa, uma pessoa legal, um homem manso, um homem de Deus, mulher de Deus, olha, ora e tal, e prega e tudo, né? Faz tudo direitinho, mas não pise no calo dele, porque se pisar e ele puder dar outro pisão, ele dá outro maior. Não é o que aconteceu com Jesus, não é o que aconteceu com esses homens que eu citei, né? Com nenhum deles, porque o manso, ele é manso na hora mais difícil. O manso, ele é manso na hora em que é posto à prova. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus. Às vezes a atitude a gente consegue fingir, irmãos. Sentimento não. Alguém pode falar alguma coisa aqui contra mim e eu fingir que está tudo bem. Sorrir para você. Paz, irmão. E dentro de mim tem o quê?
Nada de mansidão. Não tem perdão, não tem oração por ele. O Luciano falou mal de mim. Aí, paz, irmão Luciano, tudo bem. Parece que está tudo bem, né? O manso não. O manso, ele vai sofrer, ele vai padecer pelo mal que sofreu e vai orar, vai abençoar, vai agir diferente. Vai agir diferente. Então, por isso que a palavra diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque Cristo, além da atitude de mansidão que ele representava, ele também sentia de verdade amor por aquelas pessoas que estavam agredindo ele. Ou você acha que Jesus estava fingindo, irmãos? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será que Jesus estava fingindo? Talvez a gente consiga fingir alguma coisa desse tipo, né? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente. Está nas mãos de Deus, está na mão de Deus. Deus abençoe, né? Às vezes a gente faz, né? A pessoa diz, não, deixa para lá, está na mão de Deus. No fundo, o que a pessoa quer é que ela se arrebente, é que ela pague, é que realmente aconteça o pior. Tu já leu aquele ditado que tem assim, nos carros? Que você tenha em dobro tudo aquilo que você me desejar. Isso é um pensamento de vingança. Não é um pensamento de bênção. Quem escreveu isso aí não estava pensando em abençoar ninguém. Estava pensando o seguinte: se você me desejar o mal, que você tenha o dobro do mal que você me desejar. O sentido é esse. Isso não é o sentimento do manso, né? O sentimento do manso é que ainda que você morra, que ele viva. Amém, Jesus? É difícil. Por isso que eu disse que a gente chora, né? Dá para chorar dá. Você sentir o seu pecado, sentir quem você é. Agora, ser manso, aí já é um patamar mais elevado, né? O último tópico é que os mansos, eles herdarão a terra, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É claro que nós estamos falando aqui de que Jesus estava explicando para os judeus que eles pretendiam com a vinda do Messias. Era que eles tivessem domínio sobre a terra humana, a terra material. Eles queriam ter um governo onde Israel pudesse dominar o mundo todo, porque esse era o objetivo de Deus inicialmente. Era que Israel fosse um exemplo das nações, que Jeová fosse conhecido em todas as nações através de Israel. E que Israel fosse tão forte, tão poderoso, tão temente a Deus, que ele pudesse ser essa influência para o mundo todo. Então, o sentido, quando Jesus diz aqui, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, ele está falando para os judeus. Vocês querem herdar a terra? Vocês querem um reino? Vocês querem dominar? Pois sejam mansos. Aí eles não entendiam, porque eles achavam que precisavam de quê? De ter exército, de ter espada, de ter o rei, o governo, de ter autoridade do lado dele, de ter, né, alianças com as outras nações poderosas para que eles pudessem crescer. É por isso que às vezes as pessoas elas não entendem o princípio primordial do Evangelho. Que você não está lutando por essa terra. Na hora talvez eles não tenham entendido, mas é claro que Jesus não está falando dessa terra aqui, irmãos. Porque eles já brigavam por isso. Eles já lutavam por isso. Jesus está falando de uma terra muito superior, amém? De um novo céu, de uma nova terra, uma terra onde habita, onde reina a justiça, amém? Aonde Deus é glorificado, aonde os males eles são eliminados. Essa é a nova terra que nós vamos herdar. Diga graças a Deus. Então, o manso, o que ele pensa? Por que ele não briga? Por que o manso, ele não se exalta, ele não vai atrás, ele não corre atrás dos tesouros dessa terra? Por quê? Primeiro, porque ele sabe que esse tesouro dessa terra não pertence a ele. O tesouro que ele tem que buscar é outro tesouro, o tesouro lá do céu. Amém, Jesus? E ele sabe que de tudo que tem que se ter nessa vida, ele já tem. Ele não tem falta de nada. Amém?
Então, os mansos, por que eles são mansos? Porque eles já têm tudo. Eles já têm a vida que Deus deu para eles, eles já têm as perseguições que são motivos de glória para eles já têm uma vida difícil em viver o Evangelho, mas é esse estilo de vida mesmo pelo qual eles foram chamados. Então não importa se vão maltratar, não importa se vão crucificar, não importa se vão degolar a cabeça deles, não importa se vão sangrar eles nas arenas, não importa se vão perseguir eles durante a vida toda, não importa se eles vão ser questionados pela fé que eles têm, não importa, porque eles sabem que já ganharam a maior das heranças. Amém, Jesus? Por que ele vai brigar? Se ele já tem tudo. Por que ele vai lutar por algo que não vale a pena? Se pelo que vale a pena, ele já vive em função daquilo. Então a visão do manso, por que o manso é manso? Por que ele não é um guerreiro? No sentido, humanamente falando. Porque ele não está atrás de brigar por uma coisa que vai se perder. Ele não vai dar a vida por uma coisa que vai durar só alguns anos. Então, quando as pessoas querem lhe tirar a vida, quando as pessoas querem lhe tirar o dinheiro, quando as pessoas querem lhe tirar a túnica, quando as pessoas querem tirar a dignidade, quando as pessoas querem tirar a honra, quando as pessoas querem tirar essas coisas aqui dele, Paulo diz: eu considerei tudo isso como esterco para ganhar coisas superiores. Por isso que ele é manso. Por isso que ele não entra nessa guerra, ele não entra nessa briga. Martin Lloyd Jones, citando o John Bunyan, e ele diz o seguinte: olha, aquele que está caído não precisa temer a queda. Ou seja, você é o fraco do mundo, você é o chorão, você é o pobre, você é o manso, você é desprezado, você é considerado como lixo, como escória dessa sociedade. É isso que o cristão é. Ou então ele não é cristão. Então o que você vai temer mais? Você já está na queda, você já está no chão, você já está no mais fundo do poço, digamos assim, não tem mais para onde ir. Você vai temer o quê? Você vai brigar pelo quê? Você vai lutar pelo quê? Essa vida já se foi, você morreu para ela. Essa vida, esse mundo já era para você. Você agora pensa em algo maior, em algo superior. Isso aqui já deu para você. Você já entendeu que precisava largar todas essas amarras humanas e deixar de brigar por elas e ser manso daqui para frente. Amém, Jesus? Não é difícil, irmãos? Sim ou não? É difícil. Porque a nossa cabeça está aqui e lá, né? Por que a Bíblia manda a gente pensar nas coisas que são de cima? Para a gente não valorizar tantas de baixo. Mas por que a gente luta tanto? Aí eu pergunto, por que a gente luta mais? Por que a gente perde mais o nosso controle? Por que a gente deixa mais de ser manso? Por quais motivos, irmãos? Geralmente não é pelas coisas do céu, é por essas coisas da terra. Aqui a gente deixa de ser, às vezes, o bom marido que deveria ser, deixa de ser o bom vizinho que deveria ser, o bom empregado que deveria ser, né? Porque a gente está lutando por essas coisas daqui. A gente luta por essas coisas daqui, a gente vive em função dessas coisas daqui. O manso não, ele entendeu que todas essas coisas passarão, não são nada. Não tem valor que vale a pena ele derramar uma gota da sua força, do seu vigor, para pleitear uma causa por uma coisa que está perdida. Então Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, que o crente, ele é o quê? Versículo 2 Coríntios 6:10. Como contristado, é muito triste, né? Além de triste, muito triste mesmo, contristado. Não é só triste não, é a mais que é triste. É assim que o crente é. Como contristado, porém alegre. Olha só, porém alegre. Você quer servir a Deus, às vezes você vai passar por coisas. As pessoas vão falar de você e você vai poder revidar.
As pessoas vão fazer o mal contra você e você não vai retribuir na mesma moeda. Enquanto as pessoas fofocam contra você, você tem que perdoar e orar por elas. Então não é fácil. Então, como contristado, porém sempre alegre. Como pobres, porém enriquecendo a muitos. Você pode não ter nada, mas você está enriquecendo a muitos. É o pobre que não tem nada, mas está dando para os outros. Enriquecendo os outros. Ajudando os outros a ter. Era o que Paulo dizia como era a vida dele, como era a vida do cristão. Como tendo nada e possuindo tudo. Sabe por que os cristãos iam para as arenas cantando, ao invés de ir correndo com medo dos leões, dos gladiadores? Porque eles sabiam que estavam indo em direção ao reino de glória, às mansões celestiais. E todos eles queriam ver o que Estevão viu, quando estava morrendo, todo ensanguentado. O que foi que ele viu? O Filho de Deus em pé, dizendo para ele, seja bem-vindo. Amém, Jesus? Parece que eles não têm nada, parece que são os miseráveis, parece que são pobres, só vivem chorando e se lamuriando. Porém, eles têm tudo, eles têm o que há de mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. O manso sabe muito bem que tem mais do que o que merece. É por isso que ele não reclama. Olha, irmãos, Deus, Ele não fala mal da gente. Ele nos perdoa, Ele nos entende, Ele nos compreende e Ele quer que a gente conserte a nossa vida. Mas quando alguém fala mal da gente, a gente não quer aceitar, claro, né? A nossa natureza não quer aceitar. Mas ela não está falando nem a metade do que a gente é. Só Deus sabe o que a gente é. E Ele nos deu além do que a gente merece. O que as pessoas dizem ou fazem, vamos ao extremo aqui, né? Se alguém te torturar e te matar, ela não tirou nada de você. Você pensa que ela tirou tudo de você, né? Talvez alguém aí hoje esteja pensando, essa Covid tirou tudo de mim, perdi meu irmão, meu pai, não sei o quê, minha esposa, tudo mais. O manso, ele entende uma coisa, a vida, Deus me deu mais do que o que eu mereço. Eu merecia, o que eu merecia é bom que o que eu merecia, eu nunca receba. O maior consolo para a vida de um cristão, para a vida do bem-aventurado manso, é que ele tem uma fé, uma certeza de que ele não vai receber o que ele verdadeiramente merece. E ainda que ele receba algumas coisas más nessa vida, algumas coisas ruins nessa vida, ele sabe que não foi suficiente, ainda não é suficiente, aquilo que ele realmente merecia. A gente não quer sofrer, mas se a gente fosse receber em sofrimento tudo que a gente merece, irmãos, ai de nós. Então nós somos privilegiados. Os mansos do Senhor, eles entendem que Deus dá mais para eles do que o que ele merece. Que as pessoas causam menos mal para eles do que o que eles merecem. Porque ele entende quem ele é. Primeiro, porque ele é pobre. Segundo, porque ele chora. Ele conhece quem ele é, a situação que ele está, espiritualmente falando. E aqui eu não estou falando de coisa apenas humana, material, para que você não se confunda e sair aí com um sadomasoquismo ou se autoflagelando, não é nada disso não. É a sua percepção espiritual de quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Você não é tão bonzinho quanto você pensa que é, não. E Deus ajude que você não precise um dia estar diante de Deus e Ele tenha que dizer diante de você o quão mal você é. Que quando você chegar diante dele, Ele diz assim, você é lavado e remido no sangue de Jesus. Que Ele não tenha que dizer para você e apontar para você o quão mal e o quão pecador você é. Porque se for assim, você está perdido eternamente. Vai para o inferno direto. Então o manso, ele é feliz. Ele é alegre, ele é bem-aventurado. Porque ele sabe que ainda as perseguições, ainda as dores, ainda as acusações, ainda as fofocas, ainda todo o mal que venha contra ele, não é nada comparado àquilo que ele verdadeiramente merece, se ele tivesse que enfrentar a fúria de Deus ou a justiça de Deus.
Então por isso que o manso, ele é bem-aventurado, porque as pessoas não estão tirando nada dele. As pessoas não estão roubando ele, usurpando ele, porque ele não tem nada, ele não é nada. Ele precisa muito da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Então, você se sente às vezes injustiçado, atribulado, ferido, mal compreendido, vítima do mundo, da sociedade, da sua família, lá do seu trabalho e tudo mais, se preocupe com isso não, perdoe, né? Abençoe, faça o seu papel de crente, busque a mansidão de Cristo, a mansidão do fruto do Espírito na sua vida, porque você é dono do reino. A herança te pertence, você é bem-aventurado, você vai ter mais do que tudo aquilo que você possa imaginar, de que você mereça, ou de que você fez alguma coisa para ter, muito mais. É por isso que o crente, ele é grato a Deus, porque ele sabe dos seus pecados, ele sabe das suas falhas, ele sabe dos seus problemas, ele sabe do quão ruim, do quão mal ele sabe o que a sua cabeça pensa, ele sabe o que o seu coração guarda, e tudo isso é motivo de condenação para nós, e nós temos a certeza da palavra, a promessa da palavra de Deus, que Ele nos perdoa pelo sangue de Cristo, porque Ele, o manso dos mansos, pagou o preço por nós. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Feche seus olhos, irmãos. Como é difícil, né, irmãos, ser manso. Feche seus olhos. É difícil a gente ser manso, porque pode ser que você consiga identificar os seus pecados, mas você não permite, não aceita que alguém identifique esse pecado em você. Aí você não acha isso certo, você não acha isso legal. Mas se nós formos sinceros conosco mesmo, ninguém nunca inventou uma mentira sobre nós. Nós somos piores do que as mentiras que falam a respeito de nós. Que o que nós recebemos de mal nessa vida está longe, muito longe do pagamento que nós deveríamos receber na real, na verdade. Então o manso, ele se deleita no Senhor. Ele perdoa os outros quando é agredido. Ele vive uma vida tranquila. Ele se contenta com o pouco que ele tem. Ele entende quando as pessoas são más, porque ela também é. Quando as pessoas praticam barbaridades, às vezes tão repugnantes perante a sociedade, nós logo condenamos essas pessoas. E esse peso, essa balança que nós pesamos para medir os outros, não podemos esquecer que ela é do mesmo tamanho que vai medir a gente. Então o manso agradece a Deus: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me perdoou. Obrigado porque o Senhor me perdoou 5.000, então vou perdoar R$5 do irmão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou 1 milhão de pecados. Eu vou perdoar esses 7 pecados do irmão, ou esses 70 vezes 7. O manso, ele entende. O manso, ele não entra em luta injusta. Ele não entra em luta para defender o seu próprio eu. Ele não entra em guerra para defender a sua personalidade, porque a sua personalidade é caída, é derrotada, é pecadora, é nada. Se ele olhar para dentro de si, ele tem vergonha dele mesmo, e ele pede a Deus todos os dias: Senhor, não lembre-se dos meus pecados.
que o Senhor esqueça os meus pecados, que o Senhor jogue eles no mar do esquecimento, que eles sejam cobertos pelo sangue do Cordeiro, que eles não sejam visíveis diante dos seus olhos santos. O manso, ele vive essa vida, ele vive as promessas, ele vive a fé nas promessas do reino, da terra, daquilo que ele vai herdar. Ele não vive do passado, das perdas, das reclamações, das lamúrias, das murmurações. Ele não vive das derrotas, das quedas. Ele não vive das humilhações, não. Ele vive pensando no futuro, aquilo que eu terei, não aquilo que eu perdi, porque ele não perdeu nada. Aleluias. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, nos ensina a caminhar nos teus mandamentos, na tua palavra, por mais difíceis que seja, por mais desafiantes que seja, meu Deus, por mais impactantes que seja, em nome de Jesus, meu Deus, só o teu Espírito Santo nos capacita a viver como Moisés, como Abraão, como José, como Estevão, como Paulo, como Jesus. Só o Espírito Santo é capaz de transformar a nossa natureza tão ruim em má, tão valente, naquele homem manso que vive e pratica a vontade de Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja.